Abra sua Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho de João, na segunda metade do capítulo, do verso 19 até o verso 51. Nesta segunda metade do capítulo, você tem o registro de 4 dias. Observe aí do verso 19 até o verso 28. Veja no verso 29, diz, no dia seguinte. Veja no verso 35, no dia seguinte. Veja aí no verso 43, no dia imediato. O evangelista João registra 4 dias extremamente significativos naquele processo inicial do ministério terreno de Cristo. Nós estamos considerando o segundo dia, que nós temos aí do verso 29 até o verso 34. Neste segundo dia, nós temos João Batista fazendo 2 declarações extraordinárias. A primeira está aí no verso de número 29, quando ele, falando de Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a outra declaração está no final do verso 34. Quando João Batista diz: ele é o Filho de Deus. Como eu já mencionei do domingo anterior, essas são as nossas 2 escolhas. Eu peço a paciência dos irmãos, existem tantos outros temas maravilhosos que você tem aí, nestes 2 parágrafos, mas nós vamos deixar de lado. Nós vamos olhar apenas para essas 2 declarações. No domingo anterior, nós já vimos que a primeira declaração, ela nos ensina que o Salvador tem perfeições absolutas. Ele é o Cordeiro de Deus. E só um Salvador com perfeições absolutas seria capaz de resolver o drama dos pecadores culpados diante de Deus. Tirar o pecado do mundo. É isso que nós aprendemos da primeira declaração. Mas da segunda declaração, ele é o Filho de Deus. Nós aprendemos que somente um Salvador com uma comunhão perfeita poderia servir de modelo para pecadores regenerados que precisam também manter comunhão com aquele que eles professam ser o seu próprio Salvador. Nós vamos ver que essas 2 coisas estão perfeitamente claras nesse texto que nós vamos ler, do verso 32 até o verso 34. Acompanhe a leitura. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez nós queremos te agradecer pela bênção de estar aqui nesta noite, pelo privilégio de te oferecer a nossa adoração, nosso culto, aquilo que nós entendemos ser digno apenas de ser oferecido à tua pessoa. Não a nenhum homem, não a nenhuma imaginação da nossa mente, a nenhum ídolo, nada e nem ninguém pode usurpar aquilo que é devido somente a ti. E muito obrigado por termos a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la, aprender aquilo que ela tem para nos ensinar e também ter ouvidos atentos para os desafios que ela nos propõe. Desafios para
nos aproximarmos daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, enquanto estivermos aqui neste mundo. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Somente um Salvador com uma comunhão perfeita poderia servir de modelo para pecadores regenerados que precisam também de referenciais objetivos para que possam orientar a comunhão que eles devem sustentar com a pessoa de Deus. Esta parece ser uma síntese muito apropriada para esta declaração, para lá de bombástica, proferida pelo profeta João Batista, que é a respeito de Jesus Cristo, no verso 34. Essa é uma expressão que ocorre nada menos do que em 47 referências no Novo Testamento. E aqui no Evangelho de João é a primeira vez que ela aparece, Jesus sendo tratado como Filho de Deus. Duas observações importantes relacionadas com essa expressão, Filho de Deus. Ela representa a ênfase do quarto evangelho. Olha que coisa interessante. Cada evangelista escreve a sua obra procurando retratar Jesus de uma determinada maneira. Se você for ler com cuidado o Evangelho de Mateus, você vai chegar à conclusão que Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido. Se você prestar atenção no Evangelho de Marcos, você vai ver que o evangelista descreve Jesus como servo sofredor. É por isso que quase todo o Evangelho é composto com os textos relacionados com a paixão do Senhor Jesus, as últimas semanas do seu ministério terreno. Marcos presta muito pouco atenção para aquilo que aconteceu durante o restante do ministério terreno de Jesus. Ele foca nas semanas que antecederam o martírio de Cristo, porque ele quer mostrar que Jesus é o servo sofredor. Mas quando você vai ler o Evangelho de Lucas, não é o Messias prometido, nem é o servo sofredor. A ênfase do Evangelho de Lucas é Jesus como o Filho do homem. O terceiro Evangelho é o Evangelho da humanidade de Cristo. Aí eu pergunto para você, não é pergunta de Enem, essa é fácil. Qual é a ênfase do Evangelho de João? É apresentar Jesus como? Já dei a cola, meu irmão. Filho de Deus. Messias prometido, servo sofredor, o Filho do homem, o Filho de Deus. E olha que coisa interessante. Até alguns relacionam. Mateus escreveu o seu evangelho apresentando Jesus como o Messias prometido, porque ele estava escrevendo para uma audiência majoritariamente judaica. Ele tem que provar que aquele carpinteiro de Nazaré, que se apresentou aos 30 anos como Rabi, é o Messias prometido que você tem nas profecias do Antigo Testamento. Marcos e Lucas parece que escrevem para os romanos. Por quê? Porque os romanos eram os opressores da suposta sociedade ideal. Então eles precisavam ouvir sobre o servo sofredor. E precisavam ouvir também Jesus como Filho do homem. Mas João, o quarto evangelho, parece ser escrito para aqueles gregos refinados, que conseguem compreender na sua maneira de pensar o que é que significa o verbo, o logos de Deus. Não é sem razão que você tem no Evangelho de João, o único que registra aquele encontro dos gregos que queriam ver a Jesus. A segunda coisa que a gente deve observar com relação a essa expressão é que ela ocorre a primeira vez aqui no capítulo 1, mas ela está em perfeita harmonia ou sintonia com o propósito do quarto evangelho. João diz isso claramente quando escreve no final do seu livro qual foi o seu propósito de compor aquela obra. Abra lá em João 20, verso 31.
Aí você tem o evangelista dizendo, olha, eu escrevi este livro com este propósito. Para quê? Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Mas veja o que o versículo diz depois. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Você percebeu que tem uma conjunção de ligação aí? Você tem duas vezes uma conjunção importantíssima, conjunção de propósito, um para quê, um para quê. Para que vocês compreendam que Jesus é o Filho de Deus. E segundo para quê? Para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Irmãos, aqui você tem o próprio evangelista focando na pessoa de Cristo, como Filho de Deus, mas ele está dizendo, olha, isso aqui não é alguma coisa simplesmente teórica. Isso que vocês devem confessar tem que ter reflexo na vida de vocês. Vocês precisam crer nessa realidade para que vocês tenham vida. O evangelista aponta para Jesus e aponta para os seus leitores originais. Irmãos, preste atenção nisso. Essa é a chave natural do nosso texto aqui do capítulo 1. A chave. Porque, na verdade, nessa declaração de João Batista, ele não aponta simplesmente para uma singularidade da pessoa do Salvador, como o Filho de Deus. Mas, com aquilo que ele descreve da experiência de João Batista, ele está dizendo, olha, essa experiência vocês precisam ter também. Se o profeta teve, vocês precisam ter também. E aí eu quero ver essas duas verdades que parecem salientes no texto dessa noite. A primeira coisa que nos chama a atenção, quando João Batista diz, Jesus é o Filho de Deus, é que nessa expressão nós temos a suprema declaração da possibilidade de comunhão espiritual com o Pai. Desde os tempos mais remotos, os homens andam às voltas com essa questão. Será que é possível ter comunhão com Deus? Negar a existência de Deus é um atrevimento muito grande. Não é verdade? Você não acha? O camarada aqui diz assim, olha, Deus não existe. É uma insolência. Mas não apenas isso. Isso representa para aquele que age dessa maneira um sofrimento psíquico imensurável. Porque já imaginou um ateu dizendo, Deus não existe. A consciência dele imediatamente é despertada e diz assim, olha, você está mentindo. Para de mentir. E ninguém suporta ser constantemente ser chamado de mentiroso pela própria consciência. É insuportável. Mas preste atenção nisso. Muitos daqueles que não têm comunhão com Deus, procuram justificar o seu estado lastimável, procurando provar que não é possível ao homem esse tipo de relacionamento. Eles não são ateus. Até eles dizem assim, olha, Deus me defenda de ser ateu. Mas eles dizem, mas quem diz que tem comunhão com Deus, também não está sendo verdadeiro. Esses que dizem que o homem não pode ter comunhão com Deus, são conhecidos como os agnósticos. Ou seja, aqueles que não conhecem a Deus e, portanto, não podem comungar com aqueles que eles não podem conhecer. O agnosticismo, portanto, não nega a existência de Deus. Ele apenas diz que a divindade está infinitamente distante da criatura caída
E, portanto, por causa desse abismo que existe entre o pecador e Deus, a comunhão entre ambos é uma impossibilidade. Agora que você vê a importância dessa expressão. Quando João Batista disse, olha, ele é o Filho de Deus, ele está dizendo, olha, o homem Jesus é alguém que tem uma comunhão perfeita com aquele que é o Criador de todas as coisas. Jesus, portanto, é a expressão suprema dessa possibilidade do homem de ter comunhão com Deus. Aquele que, através da sua encarnação, assumindo a nossa natureza, não a natureza decaída, mas uma natureza sem pecado, demonstrou que é possível viver em harmonia com o Criador num grau absoluto de comunhão perfeita. E olha o que um comentarista diz a respeito desse texto. A F.F. Bruce, ele diz, olha, em nenhum outro lugar fica tão claro que para o próprio Jesus esse título expressava o relacionamento essencial que ele tinha com Deus como seu pai. Esta consciência de ser filho é um dos traços mais impressionantes da sua vida interior. Até onde os relatos dos evangelhos nos permitem penetrar no santuário da devoção pessoal daquele que se apresentou como o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corretíssimo comentário do comentarista. A expressão Filho de Deus apontava para essa perfeita comunhão que Jesus conseguiu manter num grau absoluto durante toda a sua experiência terrena, durante o seu ministério público. Mas talvez você pergunte, bem, essa comunhão perfeita de Jesus, quais são as características dessa comunhão perfeita que Jesus conseguiu manter num grau absoluto durante o seu ministério terreno? Você quer ver algumas características? Primeira delas, a comunhão que Jesus tinha não era simplesmente algo mantido da sua pessoa para com o Pai. Primariamente, era algo referendado do Pai para com Ele. Escreva isso nos seus anais de sabedoria. Frequentemente, nós vemos a inobservância desse princípio. Muitos alardeiam de forma imprópria que andam em comunhão com Deus, mas não investigam se esse relacionamento é referendado pelo próprio Altíssimo. E a gente precisa investigar isso. Eu pensei em como tentar trazer para os irmãos alguma clareza sobre esse princípio. E eu pensei numa ilustração. Imagine uma moça se queixando de um rapaz. Não sei se você já viu essa história. Mas a queixa é a seguinte. A moça diz, aquele camarada, ele diz que ele está namorando comigo. Mas eu não tenho ciência disso. Já viu essa história? O rapaz diz que está namorando com a moça. Mas isso nunca foi acertado com ela. Ela não avaliza. Não tem anuência dela. Ela não referenda esse tipo de relacionamento. Parece que na vida espiritual isso acontece. Muita gente diz ter comunhão com Deus, mas não investiga se o Altíssimo referenda isso. Está aí a procissão do dia de hoje, não é? Que você vai ver as pessoas se emocionando da forma mais impressionante que a gente possa imaginar. Qual era o quadro que estava na mente de João Batista quando
ele disse: olha, esse é o Filho de Deus, aquele que tem comunhão perfeita, absoluta com o Pai. Qual é o quadro que estava na mente do profeta? Eu já antecipei domingo passado. Era o batismo de Cristo. O evangelista João não registra o fato, mas na ocasião, abra lá Lucas 3, verso 22. Na ocasião do batismo de Jesus, o próprio profeta João Batista testemunhou de forma auditiva. Provavelmente só ele ouviu essa voz. Uma voz extraordinária, vinda do céu, que anunciou de forma solene o quê? Lucas 3, 22. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Está aí o referendo. O referendo do Pai em relação ao Filho. Ele tem prazer no Filho. A comunhão de Jesus tem a anuência do próprio Deus. E toda comunhão espiritual que se preza precisa ter convicção disso. Segunda característica da comunhão perfeita de Jesus: era uma comunhão pautada pela obediência. Antes de ser batizado, Jesus Cristo foi dissuadido pelo próprio João Batista, obviamente, porque o profeta sabia, tinha ciência da vida impecável levada pelo próprio Jesus. E João Batista disse: olha, eu é que deveria ser batizado por ti, e não o contrário. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Você tem lá em Lucas capítulo 3, em Mateus, só Mateus registra isso, capítulo 3, versos 14 e 15. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Preste atenção nisso, o próprio Filho de Deus não se desviou do cumprimento integral da justiça divina ao se apresentar naquele momento para ser batizado. Desde os primórdios do seu aparecimento no mundo, Cristo revelou completa submissão à vontade de Deus. Preste atenção nisso. Comunhão verdadeira é a comunhão que é fundamentada na obediência, pautada pela obediência. Ninguém pode dizer que tem comunhão com Deus se andar na desobediência da vontade de Deus. Esse é um traço característico da comunhão perfeita de Jesus. Terceiro, a comunhão sempre é um estado abençoador. Essa parece ser uma conclusão imperiosa relacionada com esse tema. Quem anda em comunhão com Deus, inevitavelmente se transforma num instrumento valioso nas mãos divinas para ministrar graça. E olha que coisa interessante. Depois de 400 anos de silêncio, o profeta João Batista estava prestando um dos maiores serviços que poderia ser prestado à nação da aliança, convidando a sua audiência ao arrependimento e à fé. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a pregação de João Batista. Mas aquele, agora que estava sendo apresentado como Filho de Deus, iria prestar um serviço infinitamente maior do que aquele que estava sendo prestado pelo próprio profeta. Nós podemos dizer, o serviço prestado por João Batista já era de uma importância que nós não conseguiríamos dimensionar. Eu repito, irmãos, 400 anos de silêncio não são 4 dias, nem 4 semanas, nem 4 meses.
Você já imaginou um povo, uma terra, uma gente acostumada a ouvir a voz profética da parte de Deus, sendo reverberada através dos profetas, e durante 4 séculos, completo silêncio? A gente não tem ideia disso. Mas muitos comentaristas, historiadores, teólogos, dizem o seguinte: você quer saber uma maneira segura de confirmar o desagrado de Deus por uma determinada terra, por um determinado povo, por uma determinada comunidade étnica, seja lá de que naipe for? Quando Deus retira da terra os seus profetas. Irmãos, eu assino embaixo. É verdade. Quando um grupo de pessoas deixa de ouvir a voz de Deus através dos seus instrumentos escolhidos, essa é uma maldição sem tamanho. E agora João Batista estava reaparecendo no cenário da história, prestando um serviço que nós não sabemos bem apropriadamente dimensionar. Mas olha que coisa interessante. Aquele que ele estava apresentando como filho de Deus, iria prestar um serviço infinitamente maior. Observe aí o que aqui diz o texto. Quando o profeta João Batista disse: olha, eu estou batizando com água. Eu estou chamando o pessoal, o povo, para o arrependimento e para a fé. Isso é importante, importantíssimo. Mas tem alguém que vai fazer algo infinitamente melhor. Ele não vai batizar com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo. Irmãos, o que era que passava na mente do profeta ao fazer essa declaração desse trabalho extraordinário que ia ser feito pelo Messias? Está lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Quando o profeta diz que na era messiânica, o próprio Senhor, falando por intermédio do profeta: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Preste atenção, irmão. Não existe a possibilidade de alguém ser crente sem a ajuda poderosa do Espírito Santo no coração. Não existe. Eu me debati várias vezes com esse problema, lecionando o Antigo Testamento. Porque muita gente chegava no seminário, tinha ouvido na igreja que os crentes do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só foi dado no Novo Testamento. E eu dizia com todo carinho: me explica um negócio. Como é que alguém pode ser crente pela fração mínima de tempo que você possa imaginar, sem ter a presença do Espírito Santo no seu coração? Me explica isso, como é possível? É óbvio que não existe explicação. Todos aqueles que foram verdadeiros crentes no Antigo Testamento, eles tinham o Espírito Santo no coração. É o Espírito Santo quem regenera a natureza corrompida do pecador. É o Espírito Santo que faz com que o pecador passe a amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. Nós jamais conseguiríamos viver a vida cristã pela fração mínima de tempo que você possa imaginar, sem essa presença habitadora do Espírito Santo no coração. É isso que está por trás da doutrina da regeneração.
É isso que o profeta está dizendo aqui em Ezequiel 36, 27. O próprio Senhor diz, olha, naquele momento eu vou regenerar aqueles que farão parte da nova aliança, que farão parte da nova comunidade da fé, a igreja. Não mais uma comunidade racial estrita, mas a igreja vai ser uma comunidade multirracial, cuja característica vai ser a característica da obediência, decorrente das operações poderosas do Espírito Santo no coração daqueles que serão chamados para fazer parte da família de Deus. Irmãos, essa bênção é indescritível. E esse é um dos escândalos do cristianismo. Como é que o Espírito Santo habita integralmente no coração de cada crente na face da terra? Operando da mesma maneira. O Espírito Santo é uma pessoa indivisível. É Deus. Como é que Deus habita integralmente no coração de pecadores regenerados, operando aquilo que os próprios vasos não conseguem operar em si mesmos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer exigir que um incrédulo acredite nisso? Não vai acreditar. Porque não tem como você reduzir isso a uma fórmula humanamente compreensível. É um mistério. Mas o Espírito Santo habita no coração de cada crente que é chamado a fazer parte da família de Deus. E o que João Batista está dizendo aqui, ao apresentar Jesus, ele diz, olha, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Vai fazer isso porque essa operação do Espírito no coração de cada crente é fundamental para que nós tenhamos não apenas a possibilidade de ter comunhão com Deus, mas da nossa comunhão ser mantida. Que sem a presença do Espírito no nosso coração, nós jamais conseguiríamos manter o nosso link com o trono da graça do Altíssimo. Irmãos, que declaração maravilhosa a respeito de Jesus. Mas vamos ver o que é que nós temos no texto a respeito de João Batista, que nos interessa. Olhe lá, João Batista aparece no texto como uma das mais extraordinárias ilustrações que você tem nas Escrituras. Do quê? Da experiência de iluminação, que faz com que um pecador se torne crente. E você tem muitas ilustrações na Bíblia. João Batista é uma das mais extraordinárias. Ele passou pela experiência da iluminação. A profecia de Ezequiel, anteriormente mencionada, essa de capítulo 26, capítulo 36, verso 27, é uma prova disso. Todos aqueles, diz o profeta, que iriam fazer parte do remanescente fiel, inevitavelmente iriam passar por esse tipo de experiência de iluminação do entendimento para compreenderem o caminho da salvação. Teologicamente falando, você tem isso na doutrina da regeneração. Porém, preste atenção nisso. Ao descrever o ideal da comunhão que foi mantida pelo Salvador com o Pai durante todo o seu ministério terreno, a partir dessa expressão Filho de Deus, João Batista procura inspirar os seus leitores originais também com o seu próprio exemplo. Isso, nós podemos dizer, é do extremo interesse do quarto evangelista. Eu estou escrevendo isso para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João Batista já declarou. Mas o propósito do Evangelho é que, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Mas como é que isso acontece? É a pergunta.
E aqui no capítulo 1, o evangelista vai dizer, olha, eu vou apresentar para vocês um maravilhoso exemplo, uma ilustração espetacular. Isso que vocês professam ter acontecido com vocês mesmos, aconteceu também com João Batista. Essa experiência de ter comunhão com o Filho de Deus. Olha que coisa interessante que o texto nos diz. Ele não conhecia espiritualmente o Salvador. Olha aí no texto, no verso 33. Ele já tinha dito, no verso 31, eu não o conhecia. Irmãos, o relato de Mateus sobre o batismo de Cristo, preste atenção nisso, já mencionei, atesta que o próprio profeta já conhecia nominalmente Jesus. Lembra do texto que eu mencionei? Só Mateus faz referência. Quando Jesus se apresentou para batizar, ele disse, não, eu é que deveria ser batizado por ti. Ele conhecia Jesus. Ele tinha informações sobre a sua conduta extremamente virtuosa. Jesus Cristo vivia de forma impecável. Ele não poderia dissuadir de Cristo do batismo se ele não tivesse ciência a respeito do testemunho do próprio Jesus. Então é claro que quando ele diz aqui, eu não o conhecia, não significa que João Batista está dizendo, olha, eu jamais tinha ciência da sua existência. Porque ele era primo de Jesus. Então, conhecimento aqui não tem a ver com a dimensão da existência. Não é conhecimento nominal. É outro tipo de conhecimento. Ele quer dizer que, apesar de todas as suas prerrogativas, ele, João Batista, era nada menos do que filho de sacerdote. E olha que coisa interessante. Ele foi chamado para o exercício de uma das mais extraordinárias vocações que você tem nas Escrituras. O exercício da vocação profética. Mas como filho de sacerdote, profeta vocacionado, ele não tinha conhecimento espiritual de quem era o Salvador. Apesar de conhecer nominalmente Jesus Cristo. Que detalhe interessante. Ele sabia que Jesus era filho de José e de Maria, que havia nascido em Belém, criado em Nazaré, era carpinteiro, mas ele não sabia que aquele personagem era o Salvador. Que coisa interessante. Todos os homens, é a aplicação disso, independentemente dos privilégios que possam ter, precisam reconhecer Jesus Cristo como Salvador, num dado momento de suas vidas. Outra coisa que nos chama a atenção é que João Batista teve o seu entendimento aclarado. Essa coisa me chamou muita atenção. Teve o seu entendimento aclarado pelos indicadores legítimos da revelação. Quem aqui está interessado em saber a vontade de Deus para a sua vida? Agora preste atenção nisso. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Você tem que ter a sensibilidade para entender através de que meio Deus vai revelar a sua vontade para você. Essa é uma questão interessante. Ninguém tem o direito de escolher qual é a forma ou através de uma determinada via com a qual eu tenho mais domínio, através da qual eu vou receber a revelação da vontade de Deus para a minha vida. Preste atenção, que é o próprio Deus quem estabelece o que Ele vai dizer, o que é que Ele vai revelar, o que Ele vai indicar como a vontade dEle. É Deus quem decide isso, não sou eu.
Mas preste atenção, esse é apenas um lado da história. É Deus quem decide também através de que meio Ele vai comunicar isso para você. Se tinha alguém que poderia dizer assim, olha, eu tenho um naipe de opções diante dos meus olhos e eu vou escolher uma dessas formas. Olha que coisa interessante. João Batista poderia dizer o seguinte, olha, eu quero saber quem é o Salvador e eu quero que essa revelação me seja trazida através de um sonho. Afinal de contas, José não teve um sonho e recebeu a revelação naqueles dias. Mas João Batista não vai receber revelação através de sonho. Mas ele poderia dizer assim, olha, eu quero ter o meu entendimento aclarado através de uma sinalização profética. Quando Jesus nasceu, não apareceu aquela profetisa Ana e disse, olha, é esse o menino. Mas não vai ser através de uma sinalização profética. Mas talvez uma indicação através de um anjo. Zacarias, o pai de João Batista, recebeu a revelação de que ia nascer o menino através de uma visita angelical. Maria, mãe de Jesus, recebeu a revelação que ia ser mãe do Salvador através de uma visitação angelical. E João Batista não vai receber a revelação de quem é o Salvador através de uma visitação angelical. Só resta mais uma opção. Quem sabe no meio da igreja não tenha um crente piedoso, como Simeão, e vai dizer assim, olha, esse é o menino. Mas não vai ser através de um crente piedoso. Já imaginaram o naipe de opções? 4. E olha que coisa interessante. Nem João Batista teve autonomia para escolher o meio através do qual ele iria ter o conhecimento de que Jesus Cristo era o Salvador. Nem João Batista. Como é que eu vou reivindicar isso? Então, como é que vai ser então o meio? O texto nos diz. Tem uma senha. Não, você vai conhecer quem é o Salvador, não vai ser por sonho, não vai ser por sinalização profética, não vai ser por visita angelical, não vai ser por testemunho de um piedoso, vai ser através de um sinal extraordinário que a gente não consegue nem dizer direito, nem descrever direito. A senha era essa, está aí no texto, verso 33. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o Salvador. O que batiza com o Espírito Santo. Já imaginou se João Batista dissesse, olha, eu não quero essa senha, eu quero um anjo. Ou ele se rebarbasse e dissesse, não, eu quero uma sinalização profética. Claro que ele não fez isso. Ele acatou a indicação e é através desse meio. E com uma observação interessante, olha que coisa interessante. Você sabia disso? Nós não temos nas escrituras do Antigo Testamento o simbolismo da pomba associado à unção com o Espírito Santo. Aí o negócio complica. O profeta recebeu não apenas uma senha diferente, mas uma senha inédita. E aí? É o jeito de acatar. Foi Deus quem mandou. É claro que nós não temos esse simbolismo nas escrituras do Antigo Testamento. Mas a gente tem que reconhecer que o símbolo é maravilhoso. É apropriadíssimo. Por uma simples razão. Quem deu a senha foi o Altíssimo. E você acha que o Altíssimo sinaliza alguma coisa, estabelece algum símbolo, apresenta alguma via de comunicação revelatória
que não seja excepcional. Eu repito aquilo que eu disse domingo anterior. O Deus das Escrituras não é dado a mediocridades. Tudo aquilo que Deus estabelece é top de linha, funciona. E aqui o símbolo é maravilhoso. Sabe por quê? Pensa assim, olha, o Messias é aquele sobre quem tu vires descer uma pomba. Mas por que a unção do Espírito Santo relacionada com o pouso de uma pomba sobre a cabeça do Salvador? Para que nós aprendamos duas coisas, olhando para a natureza do animal, a sua graciosidade. Você não tem nem uma espécie de unção autêntica do Espírito Santo que não conceda ao receptor a graça, beleza, as virtudes que você possa associar a esse tipo de ocorrência. A pomba, portanto, é um sinal que nos mostra o enfeite que se dá naqueles que são verdadeiramente ungidos, porque são revestidos daquilo que é de mais bonito e sagrado que você possa imaginar. Preste atenção nisso. Unção que não nos leva nessa direção não é de Deus. Unção de Deus concede graça, beleza, naquilo que você possa imaginar de mais sagrado. Mas não apenas isso, tem um segundo significado nesse símbolo aí, que é a sensibilidade. A pomba é um animal extremamente arisco. Verdade? Verdade. Você já tentou pegar um pombo? Que difícil. E o que aqui se ilustra? Irmão, ilustra que o Espírito Santo é essa pessoa extraordinariamente sensível, que se entristece quando a vontade de Deus é desobedecida. Já viu isso? Então, graça e sensibilidade. Essa foi a senha que o profeta recebeu para reconhecer Jesus Cristo. Terceiro, ele pessoal e experimentalmente foi divinamente iluminado. 2 vezes você tem no texto o verbo enfático, vi. Olha aí o verso 32 e o verso 34. O que João Batista está dizendo aqui, olha, eu não sou uma testemunha de segunda mão. Não sou. Ele destaca aqui no texto que nós acabamos de ler, o sentido da visão. Ele diz 2 vezes, eu vi. Eu vi a senha. Eu comprovei com os meus olhos a senha que eu recebi. O Espírito Santo pousou sobre a cabeça daquele que deveria ser identificado como Salvador. Mas preste atenção, o evangelista João não menciona, mas ele tinha uma segunda prova como testemunha de que de fato ele conheceu quem é o Salvador. Porque ele não somente viu o sinal que ele recebeu para identificar o Salvador, ele ouviu. Ele ouviu uma voz vinda do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, ele está dizendo para os seus leitores, o evangelista João está usando o exemplo de João Batista para dizer para os seus leitores que se eles querem verdadeiramente demonstrar que têm comunhão com Deus, eles precisam experimentar pessoalmente, a iluminação de Deus nos seus corações. Essa é uma realidade que o evangelista deseja comunicar também, compartilhar com os seus leitores originais. E por último,
João Batista é uma testemunha exemplar. E a gente pode dizer irreprimível. Poucas pessoas tiveram uma experiência tal como aquela tida pelo profeta. Mas aqui tem uma lição muito importante. Preste atenção nisso. João Batista teve uma experiência dramática ao reconhecer Jesus como Salvador. Mas não é o aspecto dramático da experiência espiritual de um convertido que faz com que ele se torne um testemunho, uma testemunha vibrante. Não é. Há muitas pessoas, veja se você não conhece alguém, muitas pessoas que passaram por situações extremamente comoventes, chocantes, complicadas, dramáticas, mas não vingaram na fé. Pessoas que passaram por situações terríveis. Eu vou mencionar mais uma vez a ilustração do homem que eu visitei na UTI. Só pele e osso, não conseguia nem falar. Tinha nome de profeta, a mãe dele era uma crente extraordinariamente piedosa. E a esposa dele, apavorada dele estar na UTI, ligou para casa e disse: pastor, o senhor pode visitá-lo? Claro, minha irmã, vou visitá-lo. Cheguei lá, entrei na UTI. E o camarada pálido, só pele e osso. Sabe qual era o nome dele? Isaías. Nome do profeta messiânico. E eu conversando com ele, não conseguia nem responder. E eu disse, falando, lendo a Bíblia para ele, tá? Naquela situação, o homem vai morrer, eu tenho que dizer alguma coisa para a alma dele. E até que lá pelas tantas eu disse para ele: vamos fazer um trato? Quando o senhor sair daqui, nós vamos dar um culto de ações de graças na igreja. Ele não tinha forças nem para responder. Começou a descer uma lágrima no rosto dele. E ele só fez assim com a cabeça. Sabe o que foi que aconteceu? O homem reviveu. Escapou. E andava de moto para cima e para baixo aqui, no Guajará, onde ele morava. Mas sabe o que é triste? O camarada que passou por uma situação dessa, ficou bom, saudável, andando de moto para cima e para baixo. Sabe quantas vezes ele veio marcar o culto aqui comigo? Nenhuma. Sabe quando eu reencontrei novamente, reencontrei? Aqui na igreja, no velório da mãe dele, que foi eu que fiz o ofício fúnebre. E foi nessa hora, nessa época que eu escrevi aquele célebre folheto sobre a morte. Se você quiser, eu passo para o seu e-mail. O Josafá sabe, evangelizamos muito com esse folheto da morte. Preparei esse folheto para distribuir aqui no velório. O folheto é maravilhoso. E aí o homem, e morreu. Experiência dramática não faz com que ninguém se converta. Eu poderia contar umas 5 outras ilustrações dessa natureza. Mas existem pessoas que se convertem sem tanta emoção. Nunca passaram por uma crise violenta, mas continuam testificando que Jesus Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus, com a mesma convicção que havia no profeta João Batista. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não se converteram dramaticamente. Quem passa verdadeiramente por uma experiência espiritual genuína, preste atenção nisso, não consegue se calar. Não consegue se calar. João Batista, isso me chama muita atenção. Quando ele diz assim, olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Preste atenção que ele não está dizendo nenhuma novidade. E é muito interessante que a gente incorpore isso para nós. João Batista é só um eco. Um eco. Sabe por quê? Foi ele que ouviu a voz vinda do céu. Este é o meu filho amado. Ele só está reverberando aquilo que ele ouviu do céu. Não tinha inventado nada. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escreva nos seus anais de sabedoria. É melhor ser o eco da verdade do que a voz da mentira. Era isso que João Batista era. Apenas um eco daquilo que ele havia ouvido a respeito do Salvador. Que coisa maravilhosa. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Quem aqui conhece alguém que diz o seguinte: olha, não é possível ter comunhão com Deus? Quem aqui conhece um agnóstico? Se você conhece alguém que diz assim: olha, não é possível ter comunhão com Deus, diz assim: olha, eu quero te apresentar um exemplo maravilhoso. João Batista. Aí você manda ele para o primeiro capítulo de João e explica para ele esse texto. Sua comunhão com o Pai tem sido pautada pela obediência? Comunhão digna desse nome tem que ter obediência. Desobediência compromete a comunhão. Você já passou pela experiência de ter o seu entendimento iluminado para reconhecer quem é Jesus? Já caiu a ficha? Uma faísca do céu veio, iluminou o seu entendimento. E por último, a sua vida cristã testifica que Jesus Cristo é o Filho de Deus?